para fazer, uma semana depois, fazer um exame particular, e a médica lá disse: seu Paulo, a sua esposa está com câncer e precisa operar com urgência. Está muito avançado e já está começando a se espalhar. E foi aí que começou toda a minha batalha na vida. Era um período que eu tinha quebrado, falido 2 vezes. Minha vida financeira tinha sido um inferno, e pela primeira vez minha vida estava indo sólida, perfeita, tudo redondinho, a empresa crescendo, tudo funcionando. E justamente começa a acontecer isso, e ali foi 2 anos de sofrimento, de choro, de guerra, de batalha, de sofrimento. Só que, como era pastor, era normal as mulheres de pastores levar as esposas ou o marido, se tivesse doente, é lógico, né? Que lá os maridos que são pastores, e quem tem filhos de pastores e mulheres, em casos de enfermidade, leva para essas reuniões de pastores, correto? Para receber oração de pastores. Então, você está levando para uma reunião com 82 pastores. Você acredita que você é um homem de Deus. E aqueles que estão ali são todos homens de Deus. São homens que, se disser uma coisa, está dito, e se falar, Deus falou, e é a obra de Deus. Se a gente luta, batalha em culto para que as pessoas acreditem, imagine o pastor se ele não acredita, né? E quando você ouve as visões, as revelações, olha, Deus mostrou que quando a esposa do irmão entrava na sala de cirurgia, via 2 anjos e dizia para os médicos: não toque as mãos nela, deixa conosco. E os médicos iam e trabalhavam no câncer, na cirurgia. E quando os médicos retornavam, isso na visão, os médicos diziam: como vocês fizeram isso? E eles diziam: foi Deus que fez isso. Quando você vai para uma reunião de pastores e que você não recebe só uma visão dessa, recebe dezenas de visões e revelações, o que você acredita, Júnior? Naquele sistema, certeza absoluta de cura. Ela vai estar curada ou não? Está curada. A visão deixou claro que o médico não era nem para tocar nela. Ela já estava curada. Se fosse uma visão, nós estamos falando de dezenas de visões. E de pastores. Pastores. E pastores maduros. Não estamos falando de pastor que foi levantado hoje, ontem, amanhã. Não, estamos falando de pastores de 20, 30 anos. Pastores. Aí, pausa. Não foi só minha esposa. E quando também tinha esposa de outro pastor no mesmo período, com câncer. E visões e revelações moldando o que Deus ia fazer. O que se imagina? Deus vai curar. E é Deus que está falando, e Deus não mente, correto? Só que, a exemplo de minha mulher e essa outra pessoa, muito amiga minha, também faleceu, quase no mesmo período, morreu. A pergunta que eu tive que depois fazer é: quem era o Deus por trás disso? Porque é normal nesse mundo religioso culpar o profeta, ou não? Não, isso é o profeta. Mas você não pode dizer que são falsos profetas. A verdade é, não existe falso profeta se por trás não houver um falso Deus. Falso Deus, falso profeta. Porque imagine se a terra, toda mentira do mundo religioso na terra,
fosse promovida pelo Deus verdadeiro. É luz, nele não há treva alguma, não tem sentido Deus. Paulo ele dizia assim: ó, temo que depois da minha partida, homens surgirão no vosso meio, falarão coisas agradáveis e farão discípulos após si. Gente, a gente vê essas coisas diante de nós. Eu vivi isso dentro dessa igreja. Eu não evangelizava para Cristo, eu evangelizava pessoas já evangelizadas. A maioria das pessoas que eu levei para a igreja, que eu até gloriava, né? Poxa, que legal, Deus me usa. Era gente que já tinha Jesus, que cria em Jesus, da Batista, era gente da igreja Deus e Amor. Eu levei muita gente da Deus e Amor, levei gente da pastor da Deus e Amor, levei pastor da Assembleia de Deus, não foi um, nem dois, nem três, foi mais. Então, tudo aquilo eu achava que era, hoje, se ainda estiverem lá dentro, são escravos, prisioneiros da doutrina, do líder. Porque se falar isso, rapaz, sai para Jesus, é louco. Jesus está aqui. Isso aqui é de Jesus. Então vai conviver isso. Eu lembro de uma profecia que estava uma vez dentro do Manaim de Queluz, divisa com São Paulo e Rio de Janeiro, um pastor profetizando e estava começando a construir o Manaim, e ele diz: talvez não dê tempo ainda, nem construir, quem sabe Jesus volte. Construíram de lá para cá, acho que 500 Manaíns, e deve ter vendido uma boa parte já. E é isso aí. E o povo não pergunta, o povo não questiona quem é que está por trás disso. E eu tive a experiência, quando aí a minha mulher, Júnior, morreu. Foi um sofrimento infernal. Quando a minha mulher morreu, eu lembro que na noite de 10 dias antes, uma pessoa, um pastor, que era da região, liderança, me encontrou 1h da manhã indo da minha casa para o hospital. Minha mulher estava em pânico de tanta dor. E eu apavorado e ela com dor. E ele: vocês estão indo para onde? Ele e a esposa dele: estou indo para o hospital. Minha mulher não está aguentando, a dor insuportável, não está aguentando. Eu era pastor já, gente. E o outro pastor: amém, a paz do Senhor Jesus, Deus seja convosco. Desse jeito. E foi eu, hospital. Eu dediquei a minha vida a essa igreja. Eu praticamente consumi 2 carros dentro dessa igreja, levando pessoas para culto, lugar distante, e gasolina. E uma situação, na época era uma situação difícil, ainda a minha vida não tinha se acertado na empresa, no Laticínios. Então foram anos cuidando de igreja com meia hora, 40 minutos longe de combustível. E se fosse somar hoje tudo isso, se fosse somar hoje dízimo e oferta, daria para comprar hoje uma bela de uma casa. E eu dei em nome de Jesus, achando que era para Jesus. Nós é que nos iludimos, nós é que tivemos prazer no engano, nos deixamos nos enganar. Que bastava a gente pegar o livro de Atos dos Apóstolos e dizer: opa, tem coisa errada aqui. Não enxergava isso lá dentro, e eu fiquei lá dentro. Só que minha mulher morreu. Até ali eu não tinha caído na real. Mas eu lembrei de uma outra coisa, um culto que eu preguei de um irmão que chegou para mim e disse assim: pastor, tem uma coisa maravilhosa aí. Eu falei: o que é? O irmão fulano ficou curado. Falei: hã? O câncer dele, ele ficou curado do câncer. Rapaz, quando eu soube disso, minha lágrima, toda a vida eu fui temente a Deus. Comecei a chorar. Quando foi na hora da pregação, a igreja fez loucura. A igreja foi a loucura, Júnior. Parecia que o céu tinha caído sobre a igreja. Os anjos. Não demorou 2 meses, 3 meses depois, o irmão morre o câncer matou ele, Júnior. A pergunta é, Júnior, aquela pregação minha era verdadeira ou falsa? Falsa. Porque não houve cura. E eu não me dava conta disso. Os tempos foi passando. Morre minha mulher.